Fazer uma palestra sobre os limites da criança. Isso aqui é tudo sobre PNL, consciência, cérebro, envolve consciência, envolve tudo. Tudo envolve os limites da criança. Quais são os limites da criança? Nenhuma. A criança nasce igual um papel branco, ilimitada. E o que vai se colocando, se gravando no cérebro dessa criança, vai se tornando o limite dessa criança. Por que o limite? Porque ela só vai viver dentro desse limite. Porque uma criança, até 6 anos de idade, isso só vai até os 6. Dos 7 anos em diante, ela já está super limitada por tudo que foi adicionado. Tudo que foi colocado nessa criança que foi um papel em branco. Crença, maneira de viver, pensamentos de limitações, pensamentos de pobreza, pensamentos, todo tipo de pensamento, tudo que fala para uma criança, a criança, dizem que a criança acredita, não é que a criança acredita, é que a criança é um papel em branco. E tudo que se fala, o cérebro da criança vai gravando. E vai gravando como o cérebro grava como vem. O cérebro não sabe o que vem de fora, como a criança não tem pensamento próprio ainda, então todas as coisas que vão gravando no cérebro dessa criança vai se tornando a própria criança. Aí depois de 7 anos, aí ela já começa, quando ela passa dos 7 anos, ela começa a ter o seu discernimento, mas aí já está tudo gravado, ela já está completa. Tudo que a pessoa aprende, uma criança vive depois até os 7 anos, vai limitar a vida dela inteira. Ela passa a ser esse limite. E aí é onde que passa a ser a mente da criança, passa a ser o que a criança é. O adulto é o que ele foi como criança. Se ele teve uma infância farta, uma infância boa, uma infância de só palavras bonitas, o cérebro dele só gravou palavras bonitas. E isso vai ficar girando, vai ficar rodando. Seria como tudo que põe, tudo que fala para um adulto, o que ele aprendeu na infância, vai comparar com aquilo que roda dentro do cérebro que foi gravado até na época de criança. Isso se chama condicionamento, uma criança condicionada. A criança, ela é condicionada pelo ambiente, pela família, por tudo que ela viveu. Então, por isso que tudo que se fala para uma criança tem que ser falado e ensinado. Se falar só coisa ruim, ela só vai gravar coisa ruim. Coisa ruim no sentido de limitação. Falar que a criança é feia, falar que a criança é triste. Porque na verdade não existe tristeza. Existe gravação no cérebro. Não existe pessoa triste. Não existe pessoa infeliz. Existe gravação de infelicidade. E essas gravações foram feitas na época de criança. Não existe pessoas que não têm sucesso. Existem gravações de insucesso. Então a pessoa vive o que foi gravado. Esse é o problema de você gravar numa criança, condicionar uma criança. A cultura da criança. Se foi uma cultura. E cultura, cada um tem sua cultura. Cada um tem o seu mapa. De acordo com o que foi gravado, formou o mapa. Aí a criança passará a ser aquela gravação. Por isso que condicionamento cria a mente da criança. E a mente da criança vai ser o que ela vai viver. Então, esta palestra eu fiz só para falar do que é uma criança. Uma criança é um papel em branco, que tudo que você põe, e esse papel é o cérebro da criança. Tudo que põe na criança, ela passa a acreditar, porque o cérebro não sabe o que é mentira e o que é verdade. Aquilo que você fala para ele é uma coisa só. Ele só diz sim. O cérebro só diz sim. Se falar que a criança é feia, que a criança é triste, que a criança é medíocre, ela só vai dizer sim, porque o cérebro grava de acordo com o que vem. E aí ele vai repetir pelo resto da vida. Então por isso que essa palestra eu fiz para falar sobre criança. Adulto que vive como criança.
Porque você viver de uma forma condicionada é como se fosse uma criança. Você vive repetindo. 80% do que você vive, você aprendeu na época de criança. Você foi gravado no teu cérebro. E o seu cérebro vive repetindo. Então você não é triste, não é alegre, não é feliz, não é nada. São gravações, são programinhas. Você foi programado. E existe uma forma. Com programação neurolinguística, você desprograma esse seu cérebro para você ser feliz. Você deixar essas gravações. Você deixar de acreditar que o teu cérebro, se você falar para ele hoje que ele não é isso, que isso foi gravado, ele tem que aprender. Por isso que essa palestra, você ouviu essa palestra até agora, você já não será mais o mesmo que era antes de ter ouvido, que agora você aprendeu o porquê. Agora você vai saber o porquê de muitas coisas, muitas formas de viver que você vive, que foi colocado na tua cabeça. Então, se você assistiu essa palestra agora, dá um joinha para mim. Ficamos assim. Até a próxima, ok?